Capítulo 13. Suas provações. Todos passam por tempos difíceis. Não há nada de que se envergonhar. Algumas vezes, nossas orações nos ajudam a evitá-los. Outras não. O mais importante é a nossa atitude quando os enfrentamos. Se ficarmos cheios de ira e amargura, ou insistirmos em nos queixar e culpar a Deus, as coisas quase sempre acabam mal. Se os atravessarmos com ações de graça e louvor a Deus, Ele nos promete coisas boas apesar dos problemas. O Senhor diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. As orações da esposa em favor do marido durante as crises podem não mudar alguma das circunstâncias pelas quais ele tem de passar. Afinal de contas, se nunca sofrêssemos nada, que tipo de pessoa superficial, sem compaixão, impaciente seríamos? Mas a oração pode ajudá-lo a manter uma perspectiva positiva de gratidão, esperança, paciência e paz em meio às dificuldades, e impedir que ele receba o castigo por uma reação negativa. Minha amiga Joana viu seu marido Diogo à beira da morte como resultado da picada de uma aranha venenosa. Foi uma época terrivelmente difícil para ambos, e a provação durou mais de um ano. Enquanto ele lutava para curar-se de cada novo problema físico provocado pela doença. Além disso tudo, eles tinham acabado de mudar-se para outro estado, longe da família, dos amigos e da igreja, e sofreram financeiramente por causa das enormes contas médicas. Havia todo motivo para ficarem zangados e amargos, mas eles nunca deixaram de orar, louvando a Deus e dele dependendo como fonte de consolo. Em meio a incontáveis temores e lágrimas, Joana orou fervorosamente para que Diogo não ficasse desanimado durante a batalha, mas se mantivesse firme, apesar dela. Deus os sustentou. Diogo recuperou-se e eles se tornaram duas das pessoas mais ricas no Senhor que se poderia encontrar. E não só isso, seus 3 filhos são cristãos firmes que usam seu grande talento para dar glória a Deus. Diogo tornou-se ministro de música numa igreja em que ele e Joana desenvolveram agora um ministério muito bem-sucedido. Suas vidas são um testemunho da bondade do Senhor, e creio que a maneira como cada um passou por essa provação tem muito a ver com a situação de que gozam hoje. Quer tenhamos ou não disposição para isso, quando servimos a Deus, o seu amor está presente em cada momento da nossa vida. Mesmo nos mais difíceis, solitários, dolorosos e desesperados. Ele está sempre ali em nosso meio, trabalhando as coisas para o bem, quando oramos e esperamos isso dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Seu propósito para as nossas provações é quase sempre levar-nos à sua presença, com toda a humildade, a fim de experimentarmos um quebrantamento em nosso eu interior independente, autossuficiente e fazer de nós pessoas compassivas, pacientes, espiritualmente fortes, que glorificam a Deus. Ele usa essas situações para ensinar-nos a confiar em seu amor e cuidado para fazer-nos atravessar os tempos difíceis. Não consigo pensar em nenhuma provação que meu marido e eu passamos que não nos fizesse crescer mais nas coisas de Deus. Apesar de ter sido terrível suportá-la na ocasião e de não sabermos onde tudo ia acabar. Mas à medida que orávamos em meio a cada provação, descobrimos a nossa fé crescendo e nosso andar com Deus se firmando. Quando as nossas atitudes eram certas, era certo também o nosso amor um pelo outro. Se o seu marido estiver passando um período difícil, leve-o a Deus em oração, mas não carregue o fardo. Embora possa desejar fazê-lo, não tente tirar o peso dele e torná-lo seu. Isso o fará sentir-se fraco ou fracassado. Deus também não quer que você faça o trabalho dele. Ele não quer que você tente ser o Espírito Santo para o seu marido.
Você talvez sofra ao vê-lo lutando e deseje ajudar, mas não pode. Você pode orar, encorajar e apoiar. Mas Deus usa as provações para o seu propósito e você deve ficar fora do caminho do Senhor. Se o seu marido se sentir esmagado sob o peso das coisas, tais como problemas financeiros, doenças, incapacitação, perda do emprego, problemas com os filhos, conflito conjugal, catástrofes, desastres em casa ou relacionamentos tensos, convide o Espírito Santo a mudar as circunstâncias e transformá-las. Lembre seu marido do contexto mais complexo. Nosso sofrimento é praticamente mínimo em comparação com a glória que Deus operou em nós, se reagirmos corretamente em meio ao conflito. Porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Encoraje-o a dizer: tudo posso naquele, Cristo, que me fortalece. Filipenses 4,13. Ore para que o seu marido se achegue a Deus até que saiba que nada pode separá-lo do amor do Senhor. Nem o que está acontecendo agora, nem o que irá acontecer no futuro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Se nada pode separar-nos do amor de Deus, então não importa a seriedade do problema. Ele sempre terá esperança. As provações podem ser um fogo depurador e uma água purificadora. Você não quer que seu marido se queime ou se afogue. Quer que ele seja aperfeiçoado e renovado. Deus prometeu que, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. A determinação de seu marido em permanecer firme na fé e esperar que Deus responda às suas orações é que irá salvá-lo do fogo e mantê-lo flutuando. Oração. Senhor, só o Senhor conhece o peso que meu marido carrega. Posso compreender o problema, mas o Senhor mediu o peso nos ombros dele. Não quero minimizar o que fez na vida dele, pois sei que o Senhor opera grandes coisas em meio à provação. Nem estou tentando protegê-lo do que ele tem de enfrentar. Só desejo apoiá-lo, a fim de que saia vencedor dessa batalha. Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Salmo 46, 1. O Senhor nos convidou para achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Coloco-me diante do seu trono e peço graça para o meu marido. Fortaleça o seu coração para essa batalha e dê-lhe paciência para aguardar no Senhor. Salmo 27, 1-4. Edifique-o, para que aconteça o que acontecer, ele possa permanecer firme. Ajude-o a regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação, na oração perseverante. Romanos 12, 12. Dê-lhe perseverança para participar da corrida sem desanimar, pois o Senhor disse que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, 16. Ajude-o a lembrar-se de que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Oro para que ele faça do Senhor o seu refúgio, até que passem as calamidades. Salmo 57, 1. Possa ele aprender a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Oro para que ele encontre forças no Senhor
e quando clamar, o Senhor possa ouvi-lo e livrá-lo de todas as suas tribulações. Salmo 34, 6. Instrumentos de poder. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 7. Confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Salmo 55, 16 a 18. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Salmo 71, 20 e 21.